Abra lá em Romanos, capítulo 15, Romanos 15, o versos 5 e 6. A palavra do Senhor diz a seguinte coisa: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês sejam unânimes em uma só voz. Glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Essa manhã nós estamos aqui com um intuito somente, com uma só voz. Nós vamos adorar a Deus, engrandecer o seu nome, dar a Ele louvores e dar a Ele glórias, porque esse é o Deus que nos fez mais uma vez levantar e acordar essa manhã. Então, eu quero encorajar você em adorar o Senhor em uma só voz essa manhã, com alegria, porque hoje o Senhor te concedeu mais uma manhã, o Senhor te concedeu mais uma oportunidade de vida. Então, com uma só voz, com uma só mente, com um só coração, nós vamos adorar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos esse ambiente a Ti. Nós entregamos, Senhor, essa casa a Ti, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que a Tua presença há de se fazer, Senhor, nesse lugar grandemente, Senhor. O Teu Espírito, Senhor, Ele há de vir, Senhor, converter, transformar, libertar, perdoar, Senhor Jesus. Porque nós cremos, Senhor, que esse ambiente é Teu. Nós entregamos esse ambiente a Ti, Senhor. E nós, Senhor, não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Nós sairemos daqui, Senhor, cheios do Teu poder, da Tua unção, da Tua glória, da Tua majestade, Senhor. Pois, Senhor, nós cremos, Senhor, que aonde Tu estás, Senhor, não tem espaço para tristeza. Por isso, Senhor, eu Te peço, alegra, Senhor, o nosso espírito. Alegra, Senhor, a nossa alma, Senhor. Em uma só voz, Senhor, nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos engrandecer, Senhor Jesus, o Teu nome. Porque, Senhor, esse lugar é Teu, a honra é para Ti. A honra, Senhor, seja dada a Ti, e a majestade, Senhor, seja exaltada. No santo nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, nós já agradecemos. Aleluia. Aleluia, Jesus, te exaltamos. Em uma só voz, nós o exaltamos, e em um só coração, nós declaramos, igreja, que Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória, e Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus, Tu és Rei da Glória. Diga, igreja. O Rei da Glória, Tu tens meu coração, pra sempre eu canto a Ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da Glória, Teu reino não tem fim. Te exaltamos, príncipe
Ei, e o Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos, tu és o Rei. Por isso nós cantamos, Jesus, em uma só voz. Diga pra ele, igreja: nós o exaltamos em um só coração. Declare isso pro Senhor agora. Nós declaramos, tu és, que tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Tu és Rei da glória, Rei da glória. Tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Tu és o Rei da glória e nós cantamos Maranata. Cante comigo. E Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cante. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Maranata. Canta, igreja. Vem Senhor Jesus. E Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata. Tu és digno, Jesus, nós te adoramos. O teu reino não tem fim. Rei da glória, cante. Rei da glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. És o Rei e o Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És o Rei e o Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Tu és. Tem uma salva de palmas para Jesus, amém? Aleluia, Senhor. Nós te exaltamos, Pai, essa manhã. Nós te exaltamos essa manhã, Senhor. Aleluia. Amém. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, porque nós podemos olhar para a cruz, Deus, e ver o perfeito sacrifício que foi feito por amor a nós. Se você estiver hoje com o coração contrito diante do Senhor, eu queria que você tirasse um momentinho antes de nós começar essa música, para você agradecer a Jesus Cristo pela obra perfeita que Ele fez na cruz do Calvário. Talvez você chegou aqui hoje, você não está muito animado, ou talvez você está animado, talvez você está triste, talvez você está alegre. Não importa como você está, você vai fechar os seus olhos e você vai agradecer a Ele, falando assim: Jesus, obrigado. Eu vou dizer junto com você agora: Jesus, obrigado, Pai.
pelo teu sangue carmesim, Senhor, derramado naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra relata, Deus, que mesmo antes de o Senhor saber se nós viríamos crer em ti, mesmo antes, Pai, de o Senhor saber, Pai, se nós iríamos nos render a ti, Pai, apesar que o Senhor sabe todas as coisas, porém o Senhor morreu por aqueles também que negam o seu nome, Pai. O Senhor morreu por mim, Pai, que antes, Pai, eu fechei meus olhos para a verdade. A sua graça, Pai, mesmo o Senhor sabendo todas as coisas, sabendo, Pai, que uma grande maioria iria te rejeitar, o Senhor falou assim: eu vou entregar a minha vida, porque eu sei que terão aqueles que se renderão à minha verdade. Aleluia, obrigado, Senhor. Por isso nós vamos louvar o seu nome hoje, Senhor, e declarar, Pai, que quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o mais lindo, o mais perfeito sacrifício que foi feito por amor a nós. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Pai, essa manhã, Pai, nós exaltamos o teu santo nome. Nós te damos tudo. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, pelo seu amor fui aproximado, yeah. Tu és santo, Jesus. Cante assim comigo: imerecida vida. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, quem foi reconciliado? Eu fui reconciliado, yeah. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Nós te louvamos, aleluia.
isso nós nos rendemos a Ti, Senhor. A Ele todo som e toda voz, a Ele todo dom. Cantem a Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz. Cantem a Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz. Cantem glória, cantem glória, yeah. Cantem glória a Ele, ao Senhor dos Senhores. Nós cantamos a Ti, Jesus, Tu és digno. Cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória, yeah. Cantem, cantem glória. Aleluia, Jesus, o Senhor merece, o Senhor merece, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Amém. Santo Jesus, amém. Quem está animado hoje? Deu para dar uma animada agora, não deu para dar uma aquecida? Você quer continuar louvando o nome de Deus? Aleluia, Ele é digno. Amém, Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vim buscar a sua noiva. Ele virá, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais juntos. Diga, igreja, para Ele digno, que se entregou. Ele vem, e Ele virá. Não vamos nos apegar às coisas daqui. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro, estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele
Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos eu vou cantar. Tu és digno, Cordeiro perfeito, sacrifício perfeito. Então vem. E tu és o Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar a igreja para Ele. Declare isso de todo o seu coração. Tu és, e tu és o Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar então, vem. Tu és o Senhor, o nosso Deus. Digno tu és digno, Jesus. Todo louvor. Cante pra Ele. Tu és o Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar então. E Ele irá buscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele. Quem quer? Ele vem. Mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar. Eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele, na sua glória com Ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Cante pra Ele, igreja. Eu vou cantar a Ti, Senhor. Tu és nosso tesouro, aguardado, esperado. Então vem. Tu és o Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar então, vem. Tu és o Senhor, o nosso Deus. Tu és digno de receber todo louvor. Vamos cantar então, vem. Tu és o Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar então, vem. Aleluia, Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele. Aleluia, Ele virá. Para muitos, quando chegar esse dia, será um dia de muito susto. Alguns temem esse dia. Algumas pessoas, eles têm medo desse dia. Mas Jesus, Ele fala que nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. E Ele é grande. Você crê nisso? O nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. E existe uma cidade, uma nova Jerusalém que vai descer do céu para todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Diga assim comigo, até o fim. Então hoje você declara essa grandeza desse Deus quando você louvar essa última canção que nós vamos fazer essa manhã. Tu és digno, Jesus, Senhor. É grande
é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos aos seus pés. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, queremos o teu nome. Engrandece o nome dele, nós te adoramos e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és, diga isso pra ele, tu és o Deus eterno, Salvador. Tua graça me alcançou. Não há outro Deus maior que o nosso Deus sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, só tu és sobre toda a terra e os céus. Tu és Senhor, nosso Salvador, nosso Deus. E céus, e céus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus. Declara isso para o Senhor agora. Fala para Ele: Jesus, tu és tudo. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus. Tu és digno, Senhor. Nós não te merecemos,
Nós não, Pai, te merecemos, mas o Senhor nos alcançou através da sua abundante graça, da super abundante graça, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Senhor, nós continuamos, Senhor, na tua presença, essa presença sublime, essa presença, Senhor, doce, essa presença, Senhor Jesus, que há de nos transformar hoje, Senhor, esse amor, Senhor, que é eterno, e nada e ninguém pode mudar, Senhor Jesus, esse amor. Nós, Senhor, te damos graça, nós te louvamos, nós engrandecemos, Senhor, o teu nome, Senhor. E nós, ó Pai, pedimos, Senhor, que a tua presença, Senhor, continue sendo, ó Pai, manifesta, Senhor, nesse ambiente. Que a tua presença, Senhor, ela venha curar, ela venha libertar, ela venha transformar. Que ela venha, Senhor Jesus, tirar, Senhor, o peso, Senhor, da condenação sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, nós sabemos, Senhor, que aonde Tu estás, Senhor, não há espaço para tristeza ocupar, Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos, Senhor, que a Tua alegria, Senhor, venha a ser derramada nesse ambiente. Que a Tua graça, Senhor, seja manifesta no dia de hoje, Senhor. Porque, Senhor, nós sabemos que Tu já tem grandes coisas preparadas para nós, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Pedimos, Senhor, nesse momento, Senhor, que a nossa alma se cale e o nosso espírito, Senhor, se abra para ouvir aquilo que Tu tens para falar, Senhor. Que a nossa alma, Senhor, que grita, venha, Senhor, agora se acalmar. Eu dou uma ordem, Senhor, a nossas almas, ó Pai, nesse momento. Que elas se acalmem, que elas se calem e ela preste atenção no Rei dos Reis, aquilo que Ele tem para falar. Nós Te louvamos, Senhor, porque esse ambiente é Teu. O Teu Espírito está aqui e já começou a fazer milagres. E nós, ó Pai, em uma só voz, nós Te agradecemos e nós Te pedimos. Amém, amém e amém. As crianças já foram lá para o fundo? Uma impressão minha. O Lourenço já está lá, a Alice já está lá. Vou orar, porque eu vi que ali se tinha passado aqui. Ah, ela está escondida lá no escuro. Pode vir aqui para a gente orar. Quem vai estar com as crianças hoje? Então vem aqui orar. Porque a partir de agora as professoras vão orar pelas crianças. Quando você for ficar lá atrás com as crianças, você é responsável pela oração. Aleluia. Pode orar, meu irmão. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais um dia aqui, cuidando dessas crianças que são presentes do Senhor, abençoadas, Senhor Jesus. Venha, Senhor Deus, de encontro com a salinha, Pai, para que elas possam aprender a sua palavra, Senhor Deus, e sair daqui renovadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O futuro da igreja, o futuro das nações, o futuro, Senhor, em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus comigo lá em João, capítulo 8. Essa é uma das passagens que eu acho que é mais poderosa e mais impactante no ministério de Jesus. Que é algo sobrenatural, é algo que mostra a grandeza da graça de Jesus nas nossas vidas. E eu e você, sem a graça de Jesus, nós não podemos sobreviver. Sem a graça dele, nós não poderíamos estar aqui, nós estaríamos condenados. Então, João capítulo 8 diz a seguinte coisa: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo
a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus, se levantando, e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Como eu disse, João 8, ele apresenta uma das cenas mais fortes e profundas do ministério de Jesus. De um lado, nós temos uma mulher pega em adultério. Do outro lado, nós temos homens religiosos expondo essa mulher publicamente, uma mulher que estava sem defesa, uma mulher que não tinha voz, uma mulher que estava pronta para ser humilhada e sem esperança. Homens com pedra nas mãos, esperando a oportunidade para cometer um assassinato, uma execução, usando a lei, o livro da lei de Moisés, para condenar aquela pessoa. Nós podemos ver que ela foi colocada no meio. E ela não foi jogada no chão, ela foi colocada no meio, e a Bíblia diz que ela estava em pé. Porque o que eles queriam, na verdade, não era a cura daquela mulher. Eles não queriam que aquela mulher fosse restaurada. Eles não queriam que aquela mulher se salvasse. Porque a preocupação desses homens religiosos não era a mulher. A mulher não era o centro disso. Ela nunca foi o centro. O centro de tudo era Jesus. A atitude de Jesus, o que Jesus ia fazer, como Jesus ia reacionar com o que estava acontecendo. Porque se Jesus falasse, perdoem ela, Jesus estava indo contra a lei de Moisés. Agora, se Jesus falasse, apedrejem-na, ele estava acontecendo o quê? Ele estava negando o propósito que ele veio. O propósito de Jesus, ele não veio para condenar, mas ele veio para nos salvar. Por causa do amor que ele tem por mim e por você. Então, o centro desse teatro religioso que estava acontecendo ali, nunca foi a mulher pega em adultério, mas a atitude de Jesus, a reação, como ele ia agir, como ele ia se posicionar e o que ele ia fazer. Por isso que nós vemos lá no verso 6, a Bíblia diz a seguinte coisa: para terem de que o acusar.
Deus, Jesus, Ele não é indiferente ao pecado. E muito menos indiferente ao pecador. Isso quer dizer que Deus, Ele não olha para o pecador com desprezo. Ele olha com amor. Quando Ele olha para o pecador, Ele não olha com condenação. Quando Ele olha para o pecador, o maior desejo de Jesus é restaurar uma vida. Mas o ser humano, o homem, em geral, quando uma pessoa peca, o nosso olhar é de julgamento. Quando uma pessoa cai, o nosso olhar é de condenação. Por quê? Porque nós não temos e nós não entendemos a graça de Jesus. Jesus, Ele jamais vai abandonar um coração quebrantado, contrito. Ele jamais irá desprezar uma pessoa que se arrepende daquilo que faz. Como eu disse, Ele não é indiferente com o pecado. Se você pecar, vai ter consequências. Mas não vai ser Ele que vai trazer a consequência. Porque a própria palavra diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós damos a oportunidade para que o pecado entre na nossa vida, nós estamos dando a oportunidade também daquilo crescer dentro de nós. Não é o desejo de Jesus, pelo contrário. A Bíblia diz que Ele não quer que nenhum de nós se perca. O desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos. Mas Ele não pode obrigar a ninguém a aceitar o seu amor. Ele não pode obrigar a ninguém a segui-lo. Por isso que Ele dá o amor. Você aceita se você quer. Então, ali Jesus era o centro das atenções. Jesus ali era o cara que estava em julgamento. Não era a mulher que foi pego, como muitos de nós achamos. Não, Jesus era o centro. Só que Jesus era diferente dos religiosos. Jesus, ele não olhava para aquela mulher com os olhos de condenação. Jesus não olhava para aquela mulher com os olhos de frieza. Jesus não olhava para aquela mulher falando assim: você errou, agora você vai pagar o preço. Mas Jesus olhava para aquela mulher com os olhos da graça, da misericórdia, do perdão, da restauração e principalmente da salvação. Esse era o coração de Jesus. Essa era a intenção de Jesus ali. E quando nós temos a consciência desse amor que Jesus tinha pelas pessoas, nós passamos a entender que todos nós carecemos da graça do Senhor. Todos nós. Porque Romanos 8, 23, a palavra de Deus, ela diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, antes de nós julgarmos, ou antes de nós prestarmos atenção no pecado de outra pessoa, nós temos que entender que nós também carecemos da graça do Senhor. Todos nós precisamos dessa misericórdia. Todos nós precisamos ser perdoados. Todos nós. Jesus, ele não veio fazer aliança com o pecador ou com o pecado. Ele veio perdoar o pecado, libertar as pessoas que estão presas, escravizadas pelo pecado. Essa foi a razão que Jesus veio. João 3,17, ele diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas
para que o mundo fosse salvo por Ele. Eu e você estamos aqui hoje por causa que Jesus não nos condenou. Ele não olhou para o Adão e disse: o Adão merece morrer. Mas ele olhou para o Adão e falou: esse é o filho que eu amo e eu quero restaurá-lo. Ele olhou para Cleide e disse a mesma coisa: essa é a filha que eu separei para estar na minha presença. E por isso, de tanto que eu a amo, eu vou me entregar na cruz por ela. E ele não para por aí. Ele diz assim: eu não vou cobrar nada em troca. Essa é a graça. Esse é o peso da graça. A graça é o favor que nós não merecíamos. É algo que eu e você não merecemos. Porém, o favor de Deus a nós é tão grande que mesmo nós não merecemos. Ele nos entregou a graça e morreu por nós. Nós não somos merecedores de nada, mas mesmo assim Jesus decidiu nos amar. Decidiu morrer por mim e por você. E quando nós entendemos essa graça, quando nós entendemos quem é Jesus, quem é a pessoa de Jesus, nós entendemos que Ele nos alcançou. Nós estávamos lá jogados no chão, Ele nos pegou e nos levantou. A graça, ela remove a condenação e nos chama para uma nova vida. Isso é graça. E nós precisamos entender. Por isso que Romanos 8:1, ele fala: agora já não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas entenda bem, preste atenção. Somente não há condenação quando abandonamos a nossa antiga vida. Porque estar em Cristo significa abandonar o passado e recomeçar de novo. Isso é estar em Cristo. Você abandona quem você era e você se torna uma nova pessoa em Jesus. E quando você abandona, você entra numa nova vida em Jesus. E tudo se faz novo. E toda a condenação é arrancada de sobre a sua vida. Tudo. O seu passado é apagado. O que as pessoas diziam de você não vale mais. Porque tudo se apagou. Tudo está pago. A cruz pagou e apagou os nossos pecados. Aquela mulher, quando entrou em cena, ela entrou carregando vergonha. Os religiosos entraram carregando pedra. Porém, Jesus já carregava a graça. A graça já estava esperando a ser manifesta naquele ambiente. A acusação, quando a graça entra, ela perde a força. A vergonha é quebrada. E uma nova aliança recomeça na nossa vida. Esse é o Jesus que eu e você servimos. Esse é o Jesus que morreu por mim e por você e pagou um preço, dizendo: eu te amo. Por isso que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por todos aqueles e lhes dar a vida eterna. Jesus, ele não veio no mundo para nos fazer rico. Jesus veio para nos salvar e nos dar a vida eterna. A graça
revela que a acusação não tem poder para restaurar. Vocês entendem isso? A acusação, ela não restaura. A acusação, ela condena. A acusação coloca a pessoa para baixo. A acusação, em vez de levantar o caído, ela aperta ainda mais. E a graça de Jesus não é para isso. Os escribas disseram: mestre, essa mulher foi pega em adultério. A acusação deles estava baseada num fato real, porque aconteceu. Mas o coração deles, a preocupação não era que aquela mulher fosse restaurada, mas é que aquela mulher fosse condenada. E quantas das vezes nós não fazemos isso? Quando uma pessoa cai, quando uma pessoa peca. Em vez da gente falar: Senhor, restaura essa pessoa. Mas lá no fundo, muitas das vezes o nosso coração diz assim: mereceu, agora tem que pagar o preço. Por quê? Porque muitas das vezes nós não entendemos o coração de Jesus. Nós não entendemos a graça do Senhor, o peso dessa graça, o peso desse favor. Os escribas e os fariseus, eles tinham a informação, mas eles não tinham compaixão. Eles conheciam a lei, mas eles não carregavam o coração de Deus. Então muitas das vezes nós entendemos a Bíblia, conhecemos a Bíblia, porém nós não entendemos o coração de Deus. Nós não entendemos o amor de Deus. Nós não entendemos o preço que foi pago na cruz. Não foi só pela Ana, não foi só pelo Alex, não foi só por mim. O preço da cruz foi por todos. Todos. Você e eu somos representantes de Cristo. Você e eu carregamos em nós essa graça. Nós precisamos entender o peso disso. Aquela mulher, ela tinha tudo para ser condenada. Ela tinha tudo para ser apedrejada, porque aquilo era o quê? A lei. Era a lei. E nós todos sabemos que quando um rei dá um decreto, ele assina o decreto, ele sela aquele decreto, ele não pode voltar atrás daquilo que foi decretado. E esse decreto foi dado por Deus no Antigo Testamento. Era uma lei, tinha que ser cumprido. Então, Jesus, ele não podia dizer ou desdizer, como seria a frase mais correta de dizer, ele não podia desfazer aquilo que Deus tinha instituído, porque ele estaria indo contra o próprio Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para ser o quê? Obediente. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, Jesus, ele obedeceu todas as coisas que estava na lei. Tudo. Então, você e eu, nós somos filhos de Deus. Nós fomos chamados para restituir pessoas. Nós fomos chamados para pegar aquelas pessoas que se perdem, que perdem o caminho, e trazê-las de volta para onde elas nunca deviam ter saído. Esse é o nosso papel. Essa é o chamado que nós temos. É restituir. Porque de nada serve conhecermos a Bíblia, mas não termos o coração de Jesus.
Não adianta nós estudarmos teologia, conhecermos a Bíblia de capa a capa, mas não entendermos que o coração de Jesus é que faz a diferença nesse mundo. É o jeito que Jesus olha para as pessoas. Romanos, como eu disse, Romanos 8:1. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Deus olha para o Adão, Deus não vê mais o Adão. Deus vê Jesus. Quando ele olha para o Alex, ele não vê o Alex. Porque se ele visse o Alex, a ira dele iria consumir o Alex. Por causa do quê? O Alex caiu. O Alex é pecador. Mas porque Cristo habita no Alex e ele foi selado pelo Espírito Santo de Deus, Deus não vê mais o Alex, ele vê Jesus. Ele olha para o Alex, ele vê Jesus. E todas as vezes que Deus se ira, ele olha para o Alex e vê Jesus. E toda vez que ele vê Jesus, a sua ira se apazigua. Ele é apaziguado. Quando nós entendemos essa graça, nós deixamos de olhar as pessoas com os nossos olhos humanos e passamos a olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Entenda, a acusação, ela expõe o erro, mas ela não tem o poder para curar e libertar a alma. Eu e você não fomos chamados para acusar, nós não fomos chamados para condenar, nós não fomos chamados para isso. Eu e você fomos chamados para representar a graça de Deus para as pessoas. Quando as pessoas veem em nós a graça, o favor de Deus, essas pessoas vão querer mais. As pessoas vão querer, eu quero o que você tem. Mas quando nós, a primeira coisa que nós fazemos é, mas você pecou. O que você está passando, você merece. Sabe o que a Bíblia nos ensina disso? É que o pecador, ele vai se afastar cada vez mais. Mas quando o pecador, ele entende que a graça é a misericórdia de Deus na nossa vida, nós paramos de julgar. Então, quando o nosso papel, quando uma pessoa cai, não é condenar, mas é restituir aquela pessoa. É pegar aquela pessoa, trazer para debaixo do nosso braço e caminhar com ela até o momento que ela seja restaurada. É você pegar a pessoa, caiu, meu irmão, vem aqui, pela mão, levanta ela, bora, para frente, vamos seguir essa caminhada. Se errou, nós vamos conseguir mudar, nós vamos mudar. Deus vai restituir você, não importa o que você pecou, se você se arrepender, a Bíblia diz em Salmos, que Deus, ele não rejeita um coração arrependido, um coração contrito, um espírito quebrantado. Ele não rejeita. Então, quando uma pessoa peca, nós temos a obrigação de restituir essa pessoa da onde ela caiu. Mas a religião não aceita isso. A religião não quer isso. Sabe por quê? Porque se a religião aceitasse isso, não teriam como acusar ninguém. A religião gosta de acusar, apontar o dedo. Você pecou, você merece, você vai para o inferno.
Mas Jesus não. Jesus, ele olha. Senta um pouquinho. Levanta. Se eu falar o que eu vou falar pro Alex, vai ficar meio estranho. Jesus olha para aquela mulher e não condena ela. Olha para aquela mulher e abre o coração dele. A minha graça te basta. A minha graça restituir você da onde você caiu. A minha graça vai te colocar onde você nunca devia ter saído. A minha graça está sobre você. É isso que Jesus viu naquela mulher. Ele olhou para aquele monte de gente condenando ela, mas olhou para ela. Jesus não olhou para os acusadores, olhou para a pecadora. E mesmo pecando, ela tendo pecado, Jesus não a condenou. Jesus deu graça. Deu graça. 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 E esse é o nosso problema. Que nós, muitas das vezes, tem um barulho chato. Lá fora, encosta a porta toda, pai, por favor. A graça. Que barulho chato. Esse é o único barulho que me incomoda. É o único barulho agudo. É o único barulho que me incomoda por causa da minha audição. Hã? Não, que diminuiu. Então, Jesus, a Bíblia, ela é clara. O apóstolo Paulo, ele nos ensina a seguinte coisa. Isso, Paulo não está falando com pecadores. Paulo está falando com crentes. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Ele diz assim: irmãos, presta atenção nesse verso, irmãos. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, em algum pecado, em algum problema, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura. Olha como isso é forte. E que cada um tenha cuidado para que não seja tentado também. Mas o grande problema é que nós não entendemos essa graça. Nós que muitas das vezes somos espirituais, ou que muitas vezes dizemos que somos espirituais, a primeira coisa que a gente faz é: tem que pagar. Tem que pagar. Eu tenho um grande problema, ok? Com denominações, não vou citar, mas eu vou dizer como elas agem. Que uma pessoa peca, cai em pecado, comete algum erro, essa pessoa é colocada em disciplina. Até aí não tem problema nenhum. A pessoa tem que ser posta em disciplina, porque ela pecou. Porém, eu não concordo essa pessoa que foi pega vir à frente e ser obrigada a confessar publicamente o que ela fez. Jesus não fez isso. Jesus não faz isso. Jesus não expõe ninguém. Jesus não envergonha ninguém. Jesus não humilha ninguém em público. A correção, ela é feita no secreto. Porém, a exaltação, ela é feita em público. Mas nós não entendemos isso. Nós condenamos em público e exaltamos no secreto. Não é o nosso papel. O nosso papel é corrigir no secreto, restaurar a pessoa, trazer essa pessoa de volta para Jesus. E quando ela está pronta,
nós colocarmos ela publicamente e exaltarmos ela pelo processo que ela passou e venceu. Deus, Ele não quer que eu e você condenemos. O que é mais importante para Jesus na nossa vida não é que sejamos juízes, mas que sejamos misericordiosos com as pessoas. Misericórdia. Temos que ter misericórdia. A própria palavra diz, Mateus 9,13, Jesus diz: vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois eu vim chamar justo, não vim chamar justo, e sim pecadores. Vão e aprendam que quero misericórdia e não sacrifício. Fazemos tantas coisas para parecer bonzinhos. Fazemos tantas coisas para representar algo que nós não somos. Fazemos jejuns, às vezes, de 3 dias. Às vezes, de 40 dias. Só na água. Jejum de 24 horas. Mas a hora que Deus te dá a oportunidade para você mostrar a graça, você mostra a condenação. Você mostra o julgamento. Irmãos, existem coisas que aconteceram na nossa igreja que eu jamais fiz público. Eu tratei com a pessoa, no particular, só eu e aquela pessoa, por muito tempo. Tentei restaurar a pessoa não quis. Quando a pessoa não quer, aí é entre ela e Deus. Mas se você falar para mim, eu quero, você pode ter certeza que eu vou investir na sua vida. Porque eu só posso investir naqueles que pegam o coração e falam assim: está aqui, cuide de mim, cuide do meu coração, cuide da minha vida, cuide. Mas se você não falar para mim, eu não te dou o meu coração. Eu não posso perder tempo. A gente perde tempo com quem quer ser mudado. Porque o próprio Jesus, Ele diz: não dê suas pérolas aos, porque eles vão pisar sobre elas. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Você dá tempo para quem quer crescer, quem quer ser investido, quem quer mudar. E Jesus foi o que Ele fez com essa mulher. Ele teve misericórdia porque aquela mulher, ela estava arrependida do que ela tinha feito. Ela se arrependeu, porque Ele não veio para chamar pessoas que conhecem a Bíblia. Ele veio chamar pessoas que estão condenadas, pessoas pecadoras, para restaurar essas pessoas. Por isso, nosso papel é que nós tenhamos misericórdia, sejamos misericordiosos. Porque não existe lei contra quem é uma pessoa misericordiosa. Não existe condenação para aqueles que têm misericórdia das pessoas. Não existe condenação alguma. Mas sabe qual é o grande problema de muitos? E eu vou ser bem sincero, sabe qual é? É que nós muitas das vezes achamos que a graça é só para nós. É só eu
que sou merecedor da graça. Quando é para aplicar para outra pessoa, aquela pessoa não merece. Vamos lá, eu peco. Eu sou, mas eu não sou, eu vou abrir um parênteses, ok? Para quem assistir depois, não fala aquele pastor é isso. Eu sou aquele cara que dá cano em todo mundo. Sou caloteiro. De primeira linha. Do calote até naqueles caras que empresta dinheiro, como chama? Agiota. Tem agiota, estou dando calote ultimamente. Não estou, ok? É só um exemplo. Ok? Graças a Deus eu não devo para ninguém. Todo mundo que eu devo eu pago. E aí eu aceito Jesus, venho para Jesus, Jesus me perdoa. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. A Bíblia diz que o rei chama a pessoa: você está me devendo tantos milhões, como é que você vai pagar? Falou: mas eis, eu não tenho dinheiro para pagar, que isso, que aquilo, me perdoa. O rei vai e perdoa ele. Ele devia milhões, esse rei. Muito dinheiro, muita plata, como dizem em espanhol. Muita plata. A lot of money. E o rei teve misericórdia e compaixão dele. A Bíblia diz que saindo ele, encontrou uma pessoa que devia, acho que se eu não me engano era 10 denários. Muito pouco. Não se comparava com o que ele devia para o rei. E a Bíblia diz que aquele cara pegou essa pessoa que devia só um pouquinho e jogou ele na prisão com toda a sua família, até que ele pagasse tudo o que devia. A graça do rei serviu para aquele homem que devia milhões, mas a graça que ele recebeu não serviu para aquela pessoa que devia só alguns centavos para ele. E nós muitas das vezes somos da mesma maneira. A nossa graça só serve para que nós sejamos perdoados, mas não serve para que outros recebam o mesmo favor. E nós precisamos entender que nós somos pessoas que temos dificuldade de demonstrar graça com os outros. Temos. E Jesus, ele chama nós para que sejamos misericordiosos. Jesus, quando olhou para aquela mulher, a primeira coisa que Jesus fez foi mudar o foco da situação. O foco estava em quem? De toda essa história? Na mulher. Não era a mulher que estava ali no foco, no meio, em pé? Todos querendo matar ela. Jesus fez o quê? Tirou o foco da mulher e passou o foco para a pessoa, para cada coração. Eu tiro o foco da Jessie e faço que cada um olhe para dentro de si. Ele disse: aquele que não tem pecado. E ele fala assim: aquele que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. Jesus fez o quê? Jesus não negou o pecado daquela mulher. Jesus não disse: está errado. Jesus, pelo contrário, Jesus entendeu, mas ele fez que as pessoas entendessem que eles também tinham pecado. E esse que é o grande problema.
nós olhamos para o pecado dos outros, esquecemos que nós também somos pecadores. Nós esquecemos que todos carecem da glória de Deus. Todos. E quando Jesus mudou o foco, quando Jesus tirou o foco daquela mulher, colocou para aquelas pessoas que condenavam ela, a história mudou. Tudo se transformou, tudo parou, porque eles foram freados, parados no eixo deles. Eles iam, eu me imagino que todos já tinham a pedra assim. Ai, eu vou pegar essa desgraçada agora. Agora eu vou acabar com ela. Na hora que Jesus ali. E eu creio que Jesus escrevia ali. É minha, ok? A Bíblia não fala. A graça de Deus é abundante. A graça de Deus transforma. Você não vai falar nada. A graça de Deus é misericordiosa. Ele escrevendo e o povo gritando: vamos apedrejar. E a Bíblia diz que eles insistindo, Jesus se levanta e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que ele não falou mais nada. A Bíblia diz que ele abaixou de novo e continua escrevendo: a graça do Senhor é que me basta. A graça do Senhor é o que importa. Não existe mais condenação naqueles que estão no Senhor. A graça é a misericórdia que muda tudo. A Bíblia diz que aqueles homens que tinham as pedras prontas para tirar e condenar aquela mulher, começando do mais velho, foi soltando uma a uma, começando do mais velho ao menor. Ou seja, até as crianças estavam ali para apedrejar aquela mulher. Por quê? Porque eles não entendiam o peso e o significado da graça do Senhor. E Jesus, ele é muito claro. Ele nos ensina algo poderoso. Quando, se nós entendermos isso, nós deixamos de condenar e julgar pessoas. Mateus 7, os versos 1 e 2, ele diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Aí no verso 2, ele é muito específico. Ele fala assim: pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Mano, irmãos, isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Ele não está falando que você não pode. Ele está falando: não faça, porque do jeito que você fizer, vai acontecer com você. É isso que ele está dizendo. Jesus, ele quer, como eu disse, que eu e você sejamos misericordiosos. Tenhamos misericórdia de todo aquele que cai. Por isso ele fala lá, ele continua em Mateus 5,7, ele diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você quer misericórdia, você precisa ser misericordioso. Do que nos adianta cobrarmos misericórdia das pessoas, mas nós não sabemos ser misericordiosos? Do que adianta nós não queremos que ninguém nos julgue,
quando nós julgamos? O que adianta dizermos, só Deus me julga, mas nós julgamos a todo mundo? Que adianta? Você não pode me condenar, mas condenamos a todos. Eu e você fomos chamados para ser pessoas misericordiosas. Quando nós entendermos a graça do Senhor, nós vamos entender que a graça, ela veio para apagar o nosso passado e nos dar uma nova vida. A graça, ela abre o caminho de volta a Deus. Preste atenção. Quando as pedras caíram e os acusadores foram embora, ficou apenas a mulher diante de Jesus. Não ficou mais ninguém. E ali nós podemos ver a verdadeira graça abundante se manifestar. É onde a graça se manifestou. Jesus, a pessoa que tinha autoridade, o poder e os meios para condenar aquela mulher, ele não o fez. Ele que podia fazer, ele não fez. Ele não fez. Pelo contrário, nós vemos no verso 10 de João 8 e 11, levantando-se, todo mundo saiu. Jesus já tinha ajoelhado, levantado, falado, estava de joelho de novo. A graça é o que eu preciso. A graça é o que eu ofereço. A Bíblia diz que, levantando-se ele outra vez, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Eu acho que Jesus deve ter feito assim. Aquela mulher devia estar assim, ó, já esperando ser apedrejada. Jesus levanta: mulher, aonde estão eles? Aonde estão eles? Ninguém te condenou? Então Jesus devia estar assim: aonde estão eles? Aonde? Ninguém te condenou. Aí ela responde: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Então Jesus disse para ela: também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não disse para ela que o pecado dela não importava. Jesus não disse isso. Mas ele removeu de sobre ela o peso da sentença que os religiosos tinham imputado na vida dela. E é isso que Jesus faz conosco, comigo e com você. Enquanto o mundo nos condena, quando o mundo joga sobre nós o peso da destruição, o peso da condenação, dizendo que eu e você não merecemos, que eu e você não somos nada, que nós não vamos nos tornar nada, que nós não seremos ninguém. Enquanto o mundo nos condena, Jesus, ele tira o peso da condenação e diz: eu não te condeno. Pelo contrário, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É para isso que Jesus veio. Jesus, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para nos trazer liberdade. Ele veio para nos salvar e mudar aquilo
que Satanás tinha decretado para nós. O decreto de morte foi por Satanás. Satanás decretou morte para todos nós. Ele decretou guerra contra mim e contra você. Nós estamos em guerra diariamente. Diariamente. Porque Satanás, ele não aceita a sua felicidade. Satanás não aceita que você tenha as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Satanás não aceita a graça de Deus sobre você, porque ele não teve a chance de receber a graça do Senhor. Não teve, mas você sim recebeu essa graça abundante. E quando você aceita essa graça abundante, Jesus, ele te liberta. Ele traz algo novo na sua vida. Por isso que João 8,36, ele diz: se pois o Filho te libertar, vocês verdadeiramente serão. Então não adianta esforço próprio. Não adianta você tentar parar de pecar, porque você não vai conseguir. Mas quando você permite Jesus te libertar, você é livre de verdade. Quer sair do pecado? Quer sair das suas dificuldades? É Ele, não é você. Porque você não vai conseguir se libertar. Não vai. Não vai. Você só vai se frustrar para o resto da sua vida. Então quando a graça chega, quando a graça entra, quando a graça pegou aquela mulher, tudo mudou na vida dela. Eu acredito que aquela mulher, ela se tornou uma das discípulas de Jesus. Eu creio que aquela mulher entregou a sua vida para Cristo ali naquele ambiente, naquele local. E ninguém viu. A Bíblia diz que todos saíram, ficou somente ela e ele. Isso quer dizer que nem os discípulos estavam ali. Porque se os discípulos estivessem ali, provavelmente eles também estariam condenando ela. Isso se também eles não tivessem pedra nas mãos. Eu espero que eles tenham saído para comprar pão. Mas quando a gente chegar lá no céu, a gente vai saber. A primeira pergunta que eu quero fazer para Pedro é: você estava com pedra na mão também para condenar aquela mulher? Pedro vai falar: eu não estava nem lá, eu fui comprar pão. Nesse pecado você não pode imputar na minha vida, eu não estava lá. Então estava somente os dois. Para você ver que não precisa ser nada público. Muitas das vezes a encenação dos religiosos foi algo que público, mas a salvação daquela mulher, a misericórdia, a graça foi no particular. Que Jesus, ele age assim. Jesus, ele não pega a dor de uma pessoa e faz pública para humilhar aquela pessoa. Jesus pega a dor daquela pessoa e trata no secreto. Ele e ela. Ele e ela. Ela e ele. Somente. E Cristo, ele faz tudo novo na vida das pessoas. E é isso que eu e você precisamos entender. Você não é mais o que você era. Uma vez que você veio para Cristo, a sua vida transformou. Uma vez que você veio para Cristo, a sua vida deixa de ser responsabilidade sua e passa a ser responsabilidade dele. Tudo o que você passa, ele passa com você. Tudo o que você faz, ele faz com você. Tudo, menos o pecado.
menos o pecado. Se é trabalho, Ele vai para o trabalho com você. Se é prosperidade que você quer, Ele está contigo. Se é salvação da sua família, Ele está com você. Se é transformação da sua vida, Ele está disposto a transformar você. Ele. Eu não posso. O meu papel é ajudar você a ser restaurado da onde você não devia ter saído, que é do papel de filho de Deus. Ok? O meu papel, o nosso papel, é nos restaurar para que nós possamos voltar aonde nós caímos. Então, quando você realmente se entrega para Jesus, todas as coisas se fazem novas. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Isso quer dizer o quê? Que Ele não olha para o teu passado. E eis que se fizeram novas. O seu passado, ele é apagado completamente. João 8 nos mostra quando a graça de Jesus chega. A voz da condenação, ela perde força. Quando a graça de Jesus chega, as pedras caem e uma nova vida começa. Aquela mulher, ela entrou condenada, marcada pelo pecado. Aquela mulher, ela entrou sem chance de sobreviver, porque ela ia morrer. Mas Jesus mudou o futuro dela. Ele transformou a vida daquela mulher, apagando o seu passado e lhe dizendo: do modo que está não vai continuar, porque a partir de hoje eu mudo a sua vida. Uma mulher que não tinha para quem olhar, uma mulher que não tinha para onde correr, apareceu um homem, entregou a graça dele para ela e disse: eu não te condeno, mas vá, perdoada, vá e não peques mais. Essa é a graça verdadeira de Deus para mim e para você. A graça que não condena, mas a graça que liberta. Ela não somente apaga nosso passado, mas ela nos dá um novo caminho. Essa graça abre fronteiras aonde nós não tínhamos esperança. Essa graça, ela faz tudo novo. Porque aonde abundou o pecado, superabundou o quê? O quê? A graça. E hoje essa graça, ela está aqui. Essa graça, ela está nesse ambiente. A graça de Jesus está sobre a nossa vida. A graça de Jesus está sobre essa igreja. A graça dele está aqui. Porque ele está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E essa graça é para todos nós. É para mim, é para Jesse, é para Adão, para Ana, para Alex, para Luciana, para Kevin, para Sila, para Valdete, para Cleide, para Isaac, para Suzana, para Christian, para Sérgio Filho, para Oswaldo, para Renan, para Lisa, para Alice, para Connie, para Lorenzo,
é para todos. A Andréia. É que a Andréia está escondida. O Isaac, eu já vi o Isaac. Que a Andréia está escondida atrás do Christian, eu não vi ela. Quem mais? Faltou alguém? Para mim, para Mara Lúcia, para o Davi, para o pastor Sérgio, pastora Adija, para a Camila, para o Lucas. O Bruno, a Yasmin. Essa graça é para todos. Basta você querer. Porque se Ele não te condena, quem somos nós para condenar? Quem? Para Giovana. Para Giovana. Essa graça está disponível para todos nós. Coloque-se de pé. Ah, Paizinho. Oh, Senhor. Senhor, nós carecemos dessa graça, Senhor. Nós precisamos dessa mesma graça, Senhor Jesus, que Tu destes a essa mulher, Senhor, que não tinha chance alguma, Senhor. Nós carecemos, Senhor, dessa graça, Senhor, que não condena, mas ela livra. Nós carecemos, Senhor, dessa graça, Senhor, para que nós sejamos libertos de todo o peso e do jugo da condenação. Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama dessa graça nesse ambiente. Derrama dessa graça nas nossas vidas, Senhor, para que nós, ó Pai, possamos ser pessoas que entendemos o verdadeiro significado da graça. Nós não fomos chamados para condenar, nós não fomos chamados para julgar, nós não fomos chamados, Senhor, para expor, mas nós fomos chamados para restaurar, nós fomos chamados para ressuscitar, Senhor, a vida daqueles que foram condenados e julgados. Eu e você, Senhor, pedimos, eu peço, Senhor, que nós sejamos pessoas que vamos restaurar e transformar, Senhor, tudo aquilo que nós tocamos. Todas as pessoas que nós, Senhor, tocarmos, usa-nos, Senhor, como ferramentas de restauração. Usa, Senhor, nossa vida como, Senhor, objetos que irá trazer pessoas de volta para o ambiente que elas nunca deviam ter saído. Pai, em nome de Jesus, que hoje nós entendamos que a graça é o que nós precisamos, que a graça e o teu favor é a única coisa que nós precisamos para estar nesse ambiente. No nome de Jesus, Senhor, eu entrego a tua igreja na tua presença. Eu entrego, Senhor, cada alma que está aqui, cada pessoa, Senhor, que está aqui. Que nós, ó Pai, venhamos ser, Senhor, agentes da graça e não juízes religiosos. Porque, Senhor, nessa igreja não tem religiosos, mas tem pessoas
que entenderam o favor da graça, que entenderam que não há condenação sobre aqueles que estão em Jesus, que tudo se fez novo naqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço pela sua graça sobre essa igreja, no santo nome de Jesus. E todos digam amém. Aleluia, meus irmãos. Nesse mesmo ambiente, amém? Chegou a hora da gente ofertar e dizimar aqui para o Senhor. E uma das coisas que Jesus sempre fazia era que quando ele entrava num lugar, ele mudava o ambiente. Quando Jesus cospe na terra e mistura a lama e coloca nos olhos do cego, ele começou a ver. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele quis restituir e ele fez doações aos pobres. Quando aquela mulher do fluxo de sangue encostou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Então hoje, para fazer algo diferente, eu queria pedir que os irmãos colocassem-se de pé. Renan, pode deixar a música rolando atrás, mano? A música de fundo. Queria pedir que todo mundo colocasse de pé, amém? Geralmente a gente vem aqui fazer dízimo, a gente abre um versículo para ler, mas hoje eu quero fazer algo diferente. Eu queria que você colocasse agora, em específico, as suas finanças diante do Senhor. E que nós vamos juntos, cada um de nós aqui hoje, nós vamos pedir que Jesus possa entrar na nossa vida e que Ele possa trazer uma mudança. Talvez não está tão bom, talvez está bom, mas sempre há espaço para que algo possa mudar. Porque quando Jesus, eu acredito que a parte mais difícil não foi quando Jesus chegou até aquele local. Não foi quando ele confrontou ali os fariseus. Mas a parte mais difícil, eu acredito que é quando ele fala para aquela mulher: vá e não peques mais. Por quê? Vocês vão entender o que eu estou falando. Nós já sabemos o que Deus tem para nós. Nós já sabemos que o Senhor, Ele vai fazer algo extraordinário na nossa vida. Mas agora o que Ele requer de nós vai levar um pouquinho mais de sacrifício. Porque o nosso Senhor Jesus, o que Ele diz? Ele fala, se você quer vir após a mim, você precisa de negar a si mesmo, carregar a sua cruz diariamente, vim e me segue. Então na realidade não tem só a ver com aquilo que Jesus pode fazer, porque nós já sabemos que Ele pode fazer, nós já sabemos que está decretado. Ali na palavra do Senhor, em Efésios capítulo 1, ele fala que todas as sortes de bênçãos, ela já foi dispensada na nossa vida. Então tem a ver com aquilo que nós vamos fazer. Em Tiago capítulo 1, ele explica que a fé sem obras, ela é morta. Você tem fé que Deus pode fazer. Você tem fé que Deus, Ele abre o mar vermelho. Você tem fé que Deus cura. Mas o que você vai fazer? Qual é a atitude que nós vamos ter diante disso? Será que nós vamos segurar o nosso bolso porque os tempos estão difíceis? Será que nós vamos reter do Senhor porque os tempos estão difíceis? Ou será que nós vamos botar em ação tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que nós temos lido na palavra de Deus, tudo aquilo que nós sabemos que Deus pode fazer? Então, meus irmãos, hoje é um desafio, o dízimo e a oferta. Não só para você, para mim também. É um desafio. E eu queria pedir que você desafiasse o Senhor hoje. Não, desafiar mesmo. Não desafiar no sentido mas desafia a sua fé agora. Desafia aquilo que o seu coração está falando e está lutando contra. Peraí, você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo. Dizima não. Desafia você mesmo hoje. E provai que o Senhor é bom. Porque o nosso Deus, Ele multiplica.
Senhor Jesus, feche os seus olhos comigo. Senhor Jesus, meu Pai, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor é real. Pai, eu não tenho nenhuma dúvida, Senhor, que o Senhor multiplica. Eu sei, Pai. Como fala ali no Salmo 139, Senhor, quando eu ainda era informe, Pai, o Senhor me teceu, Pai, na barriga, Pai, no ventre da minha mãe, Senhor Jesus. E o Senhor já tinha todos os nossos dias contados, Deus. O Senhor nos conhece, Senhor Jesus. O Senhor sabe quem nós somos, Deus. Então, Pai, eu peço que nesse momento, Pai, que possa haver, Pai, um romper. Porque às vezes, meu Deus, é como aquela viúva, Pai, que entregou aquelas moedinhas, Pai, ali, Pai, na caixa de oferta, ou no cesto, não sei, mas, Pai, ela deu tudo que ela tinha, Pai, confiando, porque ela sabia que ela estava diante daquele que podia fazer infinitamente mais, Pai, daquilo que ela pensava ou imaginava, Deus. E hoje, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para Te entregar, Pai, tudo o que nós temos. Nós sabemos que não tem a ver com dinheiro, nós sabemos que não tem a ver, Senhor Jesus, com a quantidade, Deus. Nós não podemos Te impressionar, Senhor, pois o Senhor é aquele que criou os céus e a terra, Pai. O que é que um homem pode fazer, meu Deus, que irá Te impressionar? Mas o Senhor não resiste, Pai, a um coração contrito. O Senhor não resiste, Pai, o homem e uma mulher, quando elas de joelhos, Pai, se prostram diante da sua face, Senhor, e reconhece que Tu pode fazer todas as coisas, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. Ministério Vida confia em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, um romper. Eu declaro, Pai, um abrir de portas, Deus. Eu declaro, Pai, o impossível. Eu declaro nesse momento, Senhor Jesus, conexões. Eu declaro, Pai, situações, Pai, que irá nos levar, meu Deus, a um futuro mais próspero, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu me recuso, Pai, a me deitar, Pai, Pai, a me deixar ser persuadido, Pai, por pensamentos conflitantes, Deus, sabendo que eu sirvo um único e verdadeiro Deus. Pois o Senhor já tem todos os nossos dias, Pai, já contados. O nosso destino, Pai, já está decidido, Pai. A nossa família, ela está em Suas mãos, Senhor. A nossa geladeira, Pai, terá alimento, Pai. Não porque, meu Deus, eu vou fazer algo, Pai. Eu faço, mas o Senhor faz o impossível, Deus. Então, Pai, eu peço que o Senhor venha abrir, Pai, as janelas do céu sobre a Tua igreja. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Pode trazer seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Eu não sei vocês, mas eu sinto assim a presença do Senhor bem suave. Leve, o ambiente está leve. Não sei, pode ser só eu, mas eu sinto isso. Irmãos, só rapidinho os anúncios. Coloca para mim, Ana, por favor. Amanhã nós não teremos oração, porque como é feriado, o povo vai estar querendo passear. Então amanhã a gente não vai ter nossa oração online. A gente volta na próxima semana, mas esteja orando em casa, não deixe de orar. Amém? Quarta-feira nós resumimos o nosso estudo, o Espírito Santo e os dons. Nós vamos estar falando sobre ser cheios do Espírito Santo na próxima quarta-feira, que é diferente de ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. São duas coisas totalmente diferentes. Amém? Então quarta-feira às 8 horas nós resumimos a nossa célula lá na minha casa. Todo domingo nós temos a nossa oração aqui às 10 horas. Chegue mais cedo para orar com a gente, para a gente estar reunindo e buscando da parte do Senhor antes do culto começar. E no próximo domingo nós temos missões, é culto de missões. Então venha preparado para ofertar para missões. Então domingo que vem é o último domingo do mês. Então eu conto com a sua oferta, com a sua ajuda, para que nós possamos
é abençoar nossa obra lá na África. A casa do irmão Isaías já começou, eles já fizeram todos os tijolos para começar a levantar as paredes. Então, eles só estão esperando pela condição dos materiais abaixar o valor, porque ficou muito caro pela questão da gasolina. Então, eles estão tendo dificuldades com gasolina lá, está tendo recessão? Então, de gasolina, de combustível lá em Moçambique. Então, está muito difícil, mas já começaram, os tijolos já estão prontos, agora eles só têm que esperar trazer o resto dos materiais para começar a levantar as paredes. Amém? Coloque-se de pé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua graça. Agradecer, Senhor, por esse culto. Abençoar, Senhor, essas vidas que aqui estão, as vidas que não puderam vir e as vidas que hão de vir, Senhor, estar conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor já tem algo grande preparado, Senhor, para essa igreja. Porque, Senhor, nós sabemos que houve um destravar, Senhor, nosso Deus, nessa igreja. E, ó Pai, nós vamos, Senhor, prosperar. Nós vamos caminhar em lugares, Senhor, que pessoas não caminharam. Nós vamos fazer coisas, Senhor Jesus, que pessoas nunca viram antes, Senhor. Nós vamos entrar em ambientes, Senhor, que muitas pessoas nem imaginavam que existia, Senhor. E que essa oração, Senhor, ela fique gravada, Senhor, na nossa mente, e fique gravada, Senhor, nesse vídeo. Por isso, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha, Senhor, colocar em nós um poder sobrenatural essa semana, para que nós façamos coisas, Senhor, que nós nunca imaginamos que somos capazes. Nós entraremos, Senhor, na vida de pessoas. Nós teremos conexões sendo feitas essa semana. E, Senhor, eu vejo, Senhor, essa semana coisas sendo destravadas nas nossas vidas. Coisas grandes, Senhor, que nós vamos testemunhar, Senhor Jesus. Porque, Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti no santo nome de Jesus. Que a graça, que o favor, que a comunhão dos santos e a unção do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. E que a prosperidade do Senhor te acompanhe aonde quer que você vá hoje, no santo nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia.